noite, porque comete-se justiças e, ao lado da justiça, comete-se também inúmeras injustiças. E isso nós não podemos tolerar. Isso não pode ser feito. Nós temos que fazer um estudo e, dentro desse estudo, estipular. Tem famílias realmente de 3 ou 4 pessoas que moram em locais difíceis da cidade, que ainda não têm a isenção, porque a cidade, bairros novos foram criados, e tem situação difícil, e tem gente que realmente não cai no consumo dos 10, porque trabalha, casal, e acaba sendo beneficiado. Então, a gente não pode, numa canetada só, a gente falar, tudo bem, está encerrado 4.000 isenções na cidade de Barretos. Outra coisa, nas reuniões que eu tive no SAI, ficou claro para a gente, tudo lá, que nós precisamos aumentar tarifa no SAI. Nós precisamos aumentar o preço da água. Na administração anterior, e é pena que eu estou falando aqui, queria conversar, nós tivemos 180% acima da inflação. Nesta administração, teve 0% de aumento acima da inflação. Nós fizemos apenas o reajuste. Nós pegamos, na mudança da leitura, nós beneficiamos todos os barretenses com a automatização da leitura, sim. Não teve solução de continuidade, mas se o prefeito quisesse, poderia lançar 2 contas para que a pessoa pagasse num mês só. E isso não foi feito em respeito à população, porque pagar uma conta já está difícil, lançar 2, e isso não ia trazer desequilíbrio, e isso não é o desequilíbrio nenhum. O desequilíbrio é na política de não dar aumentos acima da inflação que nós fizemos, e que agora, com essa correção, equilibra-se nesse aspecto. O SAI, e aí a gente deve deixar um pouquinho a agência reguladora, e vamos ser claros, vamos ser direto, vamos falar aquilo que é o espinho da questão. É o medo que existe do SAI ser privatizado, é o medo que existe de que abra-se a porteira e, a partir daí, se privatize todos os serviços do SAI. Quando, na verdade, no nosso marco legal, e a agência de regulação nem fala nisso, mas o nosso marco legal diz que nós queremos uma concessão para captar água no Rio das Pedras. Nós não estamos falando de estação da Pereira, nós não estamos falando de distribuição, nós não estamos falando de leitura, nós não estamos falando de corte, nós estamos sendo específicos, porque a desinformação é a pior coisa que existe na cidade. É quem quer desinformar as pessoas. Nós queremos que alguém vá lá, faça a adução, faça a captação, coloque essa água na porta do SAI, na porta do SAI e diga, olha, esta água vai custar tanto para vocês. E tem que ser um preço que seja menor do que o preço do SAI. E vamos escancarar as feridas. Qual que é o medo? Pô, será que tem alguém que vem e faz bem mais caro do que o SAI? Nós não queremos. A planilha vai sair da mesa do SAI. Então, se vier alguém que fizer mais caro que o SAI, está descartado a qualquer momento. Não vamos querer dar prejuízo para o SAI, pelo amor de Deus, ao contrário. O medo também é que alguém venha e faça mais barato do que o SAI. Esse é um medo também. É um medo que nós todos temos. Por quê? Porque não vai ter investimento do SAI, não precisa pôr dinheiro do SAI, e isso vai ser amortizado ao longo de 20, 30 anos, o que for. E as tarifas? Mediante contrato. Existe um contrato, é IGPM, é IPCA. Para que serve a agência reguladora? Se a entidade que está prestando se sente lesada, ela vai ao prefeito? Não. O prefeito da época pode dizer o seguinte, aumenta 20%, então, aumenta o que você quiser, 15% fica para vocês e 5% fica para mim. Então, precisa ter uma agência reguladora, para não ficar nas costas de um iluminado só. E essa agência reguladora, por que não como o Guilherme falou, por que não um conselho só? Por que não só um órgão? Porque eu fiz questão e estudei, porque a agência reguladora tem que ter gente de vocês que estão aí no plenário, para analisar e ver se isso pode ser aumentado ou não. Eu estou com um pepino para resolver. O SAI está com a planilha que passou pelo diretor de trânsito, que passou por todas as instâncias, pedindo que a tarifa de ônibus vá de 2 para 2,50. Isso está na mesa do prefeito para resolver. O prefeito tem que resolver. Se eu dou o aumento, se eu não dou. Eu não dou o aumento, ele alega, o pneu subiu, não sei se subiu,
a gasolina, o óleo, o dissídio de motorista, não sei. Se tiver uma agência reguladora, lá vai ter alguém que vai estar preparado para decidir isso e dizer, olha, eles têm razão. Tem razão? Vamos ver o que pode fazer. Não tem razão? É o que está no contrato, companheiro. É 5%, é 2%. Isso é agência reguladora, não tem mal nenhum para o município, não causa dano para ninguém. É patrocinada, inclusive, pelos prestadores de serviço. Mas o grande problema que nós temos que discutir aqui é esse, se nós temos dinheiro para fazer essa captação. Por quê? Porque os investidores não vão esperar. Os investidores, eles estão procurando oportunidades. Oportunidades aparecem e oportunidades desaparecem. A Cutrale pintou na porta de Barretos. O doutor Melick, coitado, é culpado até hoje da Cutrale ter ido para a Colina. Usinas de açúcar apareceram aqui. O doutor Webb, até hoje, é culpado pelas usinas não terem ficado aqui. E vamos ser justos, vamos fazer justiça. Ele tentou, ele também tentou. Chegou a doar um terreno e tal. Os hotéis estão vindo. 2 ou 3 vereadores estiveram comigo em Brasília e viram que tem um investidor com projeto pronto, com planta pronta, com área comprada. Tudo isso para se fazer um investimento de 400 apartamentos de alto nível em Barretos, com turistas de alto poder aquisitivo, para o desenvolvimento da cidade, para gerar emprego para as pessoas que batem as portas da prefeitura. Eu respeito o SAI, sempre respeitei o SAI, mas eu tenho todos os dias gente pedindo emprego na porta da prefeitura. Emprego para barretense, emprego para a gente que mora aqui. E é o compromisso que nós temos. Esta concessão para a produção parcial, ela tem que sair da mesa do SAI. Esse foi um compromisso que eu fiz com todos lá no SAI que participaram da reunião. Então, na verdade, a palavra hoje que se fala é medo. Nós estamos com medo, todos nós. E as oportunidades vêm e vão embora. Vêm e vão embora. Eu não quero me estender muito, mas eu tinha feito até alguma coisa dos números que a cidade de Olímpia tem experimentado de crescimento. O Adriano vem e já fala quase 6.000 pessoas visitando a cidade de Barretos no mês de julho. Isso dá uma ideia do que é que pode acontecer quando nós tivermos 700 apartamentos do Golden Dolphin e mais 400 do Grupo Blue Point. E aí, furar outro poço, Jorge, olha, nós estamos, na verdade, brincando com a natureza. Nós estamos brincando com uma coisa que não pode brincar. Nós já temos 100 e tantos metros aí, que não fui eu que falei, isso é dado do SAI. E nós não sabemos, e eu perguntei, espera aí, mas baixou 120, mas quanto mais tem para baixo? Ninguém me respondeu. Alguém pode me responder? Diz que não tem estudo para isso. Pode ter mais 1 quilômetro de água, que a gente pode dormir tranquilo, pode ter mais 100 metros só, pode ser mais 200 metros, quem fala isso? Então, em sã consciência, Jorge, eu sei que se nós conversarmos, e se você quiser falar, entre um poço profundo ou uma captação superficial, para resolver os problemas que a cidade precisa, eu tenho certeza que é água superficial. Certeza absoluta. E hoje, nós temos uma situação particular e peculiar na cidade. Nós temos uma grande Ferrari. Todas as noites, barretense, deitem e torçam e rezem para que a Estação Pereira funcione bem, que não aconteça nada, que dê tudo certinho. Denise, cuide bem da Estação da Pereira. Por quê? Porque se um caminhão capotar lá naquela estrada, lá em cima, com agrotóxico, alguma coisa, e cair naquele rio, nós estamos de um dia para o outro sem água. Ou não? Estou falando alguma coisa que não está certo? Nós precisamos estrategicamente ter outra captação superficial. Ela vai acontecer. Se não acontecer agora, ela vai ter que acontecer normalmente. Eu só não concordo, nós vamos ter que rever tarifa, já estou até pedindo para a Câmara me ajudar, porque o Jura descobriu que tem que passar pela Câmara, nós vamos precisar, e isso a Câmara tem que me ajudar, mas para fazer o investimento, por mais que se doure os números, por mais que se fale dos números, que é isso, que é aquilo, a realidade é que juntar 15 milhões para se fazer uma estação, o SAI, mesmo com aumento de tarifa, aumento de esgoto,
corte de isenção, ele consegue juntar por volta de 2 milhões, 2,5 milhões ao ano. Mesmo com tudo isso, descarregando nas costas da população. Ao passo que nós temos o compromisso, firmado aqui entre nós, de que alguém vai fazer esse serviço para a gente, vai cobrar, é óbvio, vai ganhar dinheiro, mas desde que seja num preço que esteja dentro dos preços que nós podemos pagar. Inclusive, parando de resfriar água, com isso, um gasto de pelo menos, porque esses números mudam, né? Esse número era 120 mil há um tempo atrás, para resfriamento, porque tem as bombas, tal, eu não sei quanto que é esse número hoje, mas vamos basear em 120 mil reais, que são 120 mil reais de economia, que nós vamos ter de economia que vai poder se usar para pagar essa concessão. Então, é hora de Barretos decidir. E essa decisão não tem que ser do prefeito mesmo. Eu não queria usar mais tempo do que coisa, porque eu, nesse dia aqui de hoje, de uma audiência pública, eu me coloco na mesma situação de cada um de vocês barretenses, na mesma situação, de ter que decidir o que nós queremos. Se nós queremos ficar tranquilinho, tudo bem, está tudo certinho, e deixa os hotéis ir embora, é uma decisão nossa, vamos lá, tá? Tudo bem, mas vamos decidir isso juntos, vamos decidir isso todo mundo juntos. Não, nós não queremos isso. Nós queremos continuar, vamos aumentar a tarifa, vamos aumentar o esgoto e vamos fazer essa estação daqui a 5, 10 anos. Está ótimo. Essa é uma decisão amadurecida, é decisão de gente grande. E os hotéis? Deixa embora. Deixa embora. Não tem problema. Vamos tentar outra coisa. Tem o Agrotech Park vindo aí, com a graça de Deus. Vamos tentar outra coisa, gente. Mas nós temos que ter, nesse momento, a responsabilidade de esquecer um pouco o medo, de achar que esse medo vai nos paralisar, e vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vou colocar a questão do marco para a Câmara apreciar. Os vereadores vão ter liberdade. Vou retirar hoje ainda, se der tempo, o projeto da Agência Reguladora de Pauta. Vou tirar hoje, porque notei aqui que ela tem imperfeições, tem coisas que não estão condizentes. Estou retirando hoje o projeto da Agência Reguladora. Mas o projeto do Marco da Água, eu não posso e não tenho outra escolha a não ser que a gente faça uma escolha para isso. Hoje nós temos água, temos, até concordo, Jorge, nós temos. Mas quando quebra um poço, companheiro, é 20 dias para arrumar, viu? Ou não? 20 dias para arrumar, porque, olha, eu conto nos dedos, viu? Eu conto nos dedos, o Buque fica lá, Emanuel, estamos indo para São Paulo, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. E aí, eu não sei se o meu telefone é mais fácil ou mais difícil, mas aí as pessoas ligam para mim, né? Porque quando eu ouço dizer que não falta água, eu fico feliz, porque isso não acontece. Capetinha, muitos aqui andaram comigo nos bairros da cidade pedindo votos, né? E não é isso que a gente escutava, né? Que não falta água, tal, pelo contrário. Eu sei que a gente tem capacidade para aumentar, isso eu sei. Nós podemos turbinar a Ferrari, nós podemos aumentar o poço, trabalhar 24 horas por dia, nós podemos, mas nós nunca vamos ter segurança e tranquilidade, isso nós não vamos ter. Nós podemos até ter nesse momento, mas nós não temos isso daí. E os investidores, olha, eles não vão de qualquer jeito, não, porque eles sabem a situação de Barretos, eles estudam a situação do local que eles vão investir. Então, eles querem a garantia de que terão. Mas essa é uma decisão, gente, que eu disse lá no SAI e volto a dizer para todos vocês, é uma decisão da minha parte absolutamente tranquila, meus amigos vereadores, absolutamente tranquila, vocês vão tomar essa decisão junto comigo, né? Se nós conseguirmos passar, passaremos todos. Se nós não passar, não passaremos todos. E isso fica uma decisão conjunta da sociedade, vocês vão ouvir, vão ponderar e vão ver se nós devemos, de uma maneira ou de outra, aumentar a cobrança do imposto, aumentar isso, coisa que nós tentamos até hoje não fazer, né? E aí eu fico me penitenciando de, olha, por que não aumentei, por que não fui, isso poderia ter, isso, mas a estação não conseguiria ser feita nem que eu tivesse aumentado 30%. Não dá, não tem condição de fazer, porque quanto mais você aumenta, mais a inadimplência aumenta. Ou estou falando alguma
coisa errada também. Não estou falando. Então, o respeito ao SAI vai permanecer sempre. Nós temos uma das melhores autarquias do Estado de São Paulo. Podem ter certeza disso. Nós temos uma das melhores autarquias do Estado de São Paulo, que, nesse momento, está paralisada por medo. Medo de que isto seja uma porta para se privatizar o SAI inteiro, como se isso constasse no projeto. Não consta nada disso. No projeto, nós estamos falando de concessão parcial da produção no Rio das Pedras. Específico, claro, pronto. Não sabemos nem se a gente vai colocar isso em votação, colocar em licitação, e se alguém vai se interessar pelo preço que o SAI vai colocar. Nós nem sabemos isso. E também tem o compromisso aqui, perante a todos, que se, durante os 90 dias que fica aberta a licitação, encontrar alguém que tenha a solução mágica de trazer dinheiro, que não precisa pagar, que não tenha que devolver, que não tenha que fazer nada, que seja de graça, nossa, eu aceito na hora. Pode ficar tranquilo, pode trazer. Então, deputado, que diz que pode, que tal, está aberto a porta da prefeitura, agradeço, faço até homenagem, se for o caso. Ponha lá, 12 milhões de reais, e nós conseguimos fazer sem precisar de ninguém. Porque atrás eu fui, essa casa é testemunha que eu fui atrás. Essa casa é testemunha que eu tentei, de todas as formas, fazer. Essa casa sabe, todos aqui sabem. Então, é isso. Gostaria, rapidamente, de responder. Algumas eu já respondi. O André não está, mas ele falou 17 milhões, mas está orçado entre 12 e 15 milhões. A rachadura, nós abrimos a licitação lá da Pereira, é que as empresas brigam entre si e parece que é uma briga familiar, né? Se não me engano, as empresas são da mesma família, aí resolvemos, vamos mudar, porque era para fazer mais rápido através do metal antes, né? Era de metal, mas como é um monopólio, são uma família que briga, então vamos fazer de concreto, porque aí o metal era mais rápido. Vamos fazer de concreto, que aí a briga é para mais um monte, não tem só duas brigando. O senhor Ulisses Ponco falou da questão do plebiscito, é interessante, mas a estrutura, ele falou também da estrutura baseada que a nossa Armub aqui, que pretensamente seria um órgão com muito tamanho, o tamanho é reduzido. Na verdade, nós escolhemos 4, foi pensado porque a gente tem concessões na área, poderia ter concessão na área da água, do transporte coletivo, e a gente utilizaria pessoas que têm conhecimento da questão, que saibam da questão. Usaria pessoas, de preferência, um ex-funcionário do SAI, para fazer a parte da regulação do SAI, dos transportes coletivos, de preferência, alguém ligado aos transportes. Então, nós pensamos nessa situação. Então, não tem uma estrutura grande, e ela tem, na sua lei, as concessionárias têm que pagar. A agência vai funcionar com o pagamento das concessionárias. E uma coisa que é preciso deixar claro também, gente, porque nós estamos falando, estou retirando pelas imperfeições, que a gente precisa corrigir, mas tem uma coisa, dia 31 de dezembro do ano que vem, esgota-se o prazo para todas as cidades terem o seu plano de saneamento, o plano diretor de saneamento. Todas as cidades precisam ter. E, para chegar ao plano diretor de saneamento, né, que vai ser feito, das necessidades e tudo, vai ser preciso de uma entidade para regular. Uma entidade. Pode ser um órgão, pode ser um conselho e pode ser uma agência. Mas, quando você fala em órgão e conselho, não existe a legitimidade, se eu estiver errado, me corrija, de uma agência. Porque no conselho eu ponho quem quero, no órgão eu ponho o que eu quero, na agência tem a participação da população, que vai poder dizer, olha, isso está certo, isso está errado, isso a gente não concorda. O número que nós colocamos, se não me engano, foi de 7 pessoas, pode ser mais, pode ser 11, não tem problema nenhum. O seu Carlito estava aí até agora, não sei se ele está aí ainda, mas ele confundiu PPP, nós não estamos falando de PPP, não existe nenhuma PPP no que nós estamos falando, então a Associação de Participação da Política tomou uma atitude em cima de uma coisa que não vai acontecer, né? Fizeram a sua deliberação em cima de... E outra coisa, fazer com o dinheiro do SAI, nós acabamos de explicar aqui,
E, por mais que me convençam, né, a oportunidade é essa. Ou nós fazemos já, ou a gente perde. Eu não acredito que nenhuma rede hoteleira vai esperar por 5 anos, olha, vamos esperar, tal. Se quiser vir, vem, se não quiser, eles vão embora. E não vou falar de Olímpia mais, não. O Augusto falou da isenção de água. A isenção de água, o Buc se confundiu. Quem deu a isenção de água de 75% fui eu, porque eu acho que as entidades sociais de Barretos merecem, faz um trabalho em prol de quem? De gente rica? Não, de gente pobre. Santa Casa, por exemplo. Santa Casa cobrava a água inteira deles, ameaçavam cortar a água da Santa Casa. Então, tudo isso, eu fiz a isenção pensando nisso, em entidades sociais. Agora, quando a gente faz com entidade social, todas aquelas que têm direito, e todos são iguais perante a lei, os independentes também é uma entidade social sem fins lucrativos que se beneficiaram. Mas a Ogum Beira-Mar, o André Luiz, a Santa Casa, todas essas se beneficiaram. E foi com o intuito de resolver isso. Inclusive, demos também uma anistia, que essas entidades estavam com uma dívida tremenda, não conseguiam contrair nenhum tipo de projeto social, não podia buscar dinheiro em nenhum lugar, porque quando buscava lá, elas estavam inadimplentes com a Prefeitura de Barretos. Então, nós demos essa isenção e demos com consciência de que estávamos fazendo alguma coisa de bom para quem faz coisa boa na cidade. Então, sobrou aqui, por último, o Farhan Haddad. Eu gostaria de dizer ao Farhan o seguinte: Farhan, você tem todo o direito de estar chateado comigo, todo o direito. Eu dou todo o direito, quero falar isso em público, para todo mundo escutar. Você tem todo o direito de estar chateado comigo, eu não tiro a sua razão. Eu só tiro a razão quando você está chateado comigo e ofende outra pessoa. Então, acho que isso não é porque você é uma pessoa boa. Eu tenho certeza que no seu coração você é uma pessoa boa. Então, tenha todo o direito, mereço as críticas que você fizer a mim quando se tratar a minha pessoa. Até porque eu tenho, e a minha esposa está ali, a Adriane, se eu estiver vendo bem, está ali. A minha esposa teve uma convivência com a sua esposa de 4 anos na prefeitura muito boa, e eu quero guardar isso como uma coisa boa, como uma lembrança boa, uma recordação boa, e não de coisa ruim. Tá? Desculpa, muito obrigado. Terminada a presente audiência, declaro-a encerrada, agradecendo a todos pela presença. Muito obrigado a todos, senhores.